Eu sou Daniel Ramon Toledo. Lucília Toledo. E Carlos Júnior. O convidado é o professor Pedro Giovanni Gonçalves. Boa noite a todos. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos aqui, a equipe que está trabalhando aqui hoje, pelo convite. Meu nome é Pedro, sou natural de Minas Gerais, sou mineiro, já há muito tempo aqui em Mogi Guaçu. Tenho uma formação como enfermeiro, mais voltado para o resgate, formado em Ribeirão Preto, na USP Ribeirão Preto, onde fiz 2 especialidades, trabalhando com urgência e emergência e trabalhando também com transplante de célula-tronco e captação de órgãos no HC de Ribeirão Preto. Minha última especialização foi na área de educação, da qual hoje eu faço parte, trabalho atualmente com a área de educação. Bom, durante esse período de formação, já há mais de 20 anos como enfermeiro, eu desenvolvi meu trabalho durante 10 anos no Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, e nas emergências ali na cidade de Sertãozinho. E voltando para Mogi Guaçu, trabalhei na coordenação do resgate da Renovias e recentemente trabalho como empreendedor na área de treinamento de primeiros socorros e professor aqui na cidade de Mogi Guaçu, na escola do Senac. Cara, ou seja, você tem muita informação boa para nós, né? Acho que vai sair um podcast top aqui, né? Vai sair coisa, hein? Esse Primecast da saúde vai ser sensacional. Pedrinho, bom, vamos lá, cara. Vamos começar o nosso bate-papo falando o seguinte. O que a gente deve fazer, cara, quando a gente se depara com um acidente de trânsito? O que eu faço? O que a gente deve fazer? Daniel, primeiramente, o acidente de trânsito, existe muito risco, todos que estão naquele local. Então, a primeira coisa, a gente tem que pensar na segurança. O acidente, quando ocorre, infelizmente já ocorreu, é preciso pensar na questão da segurança dos profissionais que vão atuar, dos que estão próximos, da equipe. Então, o que fazer diante de uma situação de acidente em autopista ou mesmo um acidente em via pública, que são velocidades diferentes? O que conta muito no acidente é a questão dessa energia, dessa cinemática, ou seja, o que aconteceu, como aconteceu e qual o resultado do acidente. Então é isso que nós sempre pensamos, nós que trabalhamos em urgência e emergência, em atendimento pré-hospitalar, que é esse atendimento fora do âmbito hospitalar. É lá na rua, é lá na pista, é onde você tem várias situações críticas, como, por exemplo, a questão do acidente com múltiplas vítimas, o acidente com animais, acidente com produtos perigosos, acidentes com alta tensão. Então, na verdade, nós fazemos uma avaliação da cena. E esse cenário, ele não é propício para ninguém, porque o risco ali é alto. Então, quando a gente chega no acidente, ou quem estiver próximo ao acidente, o melhor a fazer se não puder ajudar, saia do local. Se você puder ajudar com uma sinalização, avisando, os próximos usuários que estão chegando no local para não se aproximar, para abrir caminho para o resgate, ficando distante, com segurança, é o que nós temos que fazer, que nós orientamos em geral a população a proceder dessa maneira. Então, principalmente quando você tem acidente com produtos perigosos, geralmente a 300 metros de distância para ter segurança. As equipes que vão entrar nesse local precisam ter equipamentos especiais, equipamentos próprios para chegar ao local. Tá? Então, o desespero daquela pessoa que está sofrendo muitas vezes preso a uma ferragem ou várias pessoas no local sofrendo com esse trauma horrível, nós temos que ter esse pensamento da questão da segurança da cena. Então, mantenha a distância,
se puder ajudar com uma sinalização, um galho, uma camiseta, uma lanterna à noite, ficar no acostamento, né, no gramado preferencialmente, porque um caminhão a 80 por hora ele vai levar aí uns 200, 300 metros para parar. Então não dá tempo, né, e ocorre outros acidentes na sequência. Então o risco é muito alto. Pedrinho, e quando o socorrista chega, que critério você toma? O que você define como prioridade? Então você chegou, você foi chamado e você viu um acidente como um líquido inflamável, como você disse agora, né? Como que o socorrista age para ele estabelecer prioridade? Por exemplo, no caso de múltiplas vítimas. Correto. Olha, o socorrista, eles são treinados, né, para fazer essa aproximação. Primeiro com segurança, depois a sinalização do local, para que o socorrista possa chegar até as vítimas, o local precisa estar sinalizado, com cones, com bandeira, com outras viaturas, e aí sim, inclusive, a população pode colaborar. Feito esse isolamento, aí sim os profissionais vão chegar, vão começar a fazer a avaliação das pessoas, das vítimas de acidente. E aí sim existe toda uma prioridade, que é o quê? A primeira coisa é que nós não trabalhamos sozinhos, nós temos que sempre pensar em equipe. Então, por exemplo, quem chega primeiro no local, que já está sinalizado, que vai entrar para fazer a avaliação das vítimas, essa pessoa precisa informar. Ela não vai começar a atender as pessoas. Ela precisa passar uma informação, porque ela vai precisar de suporte de carro-pipa, de bombeiro, de SAMU, de outras viaturas, até porque geralmente trabalham-se 2 profissionais numa ambulância básica, por exemplo. O bombeiro até tem um pouco mais, eles trabalham em 4 numa viatura de resgate. Mas, em geral, são poucos profissionais. Uhum. Então, ele tem que fazer essa visão geral, fazer uma leitura e poder informar, né? Número de vítimas, o tipo de acidente, se é uma colisão traseira, se é um capotamento, se é um carro de pequeno porte, se é um carro, um ônibus que tem múltiplas vítimas. Uhum. Então, assim, só pegando um pouco, essa primeira pessoa, no caso, ela vai fazer uma análise para repassar a informação. Exatamente, ela faz uma leitura, uma análise dessa cena, e ela vai ser os olhos da equipe que vão se deslocar. Para saber se vem 5, se vem 3, se vem 2. Ela desenha o cenário. Ela vai desenhar o cenário. Legal. Isso a gente chama de suporte de cadeia de sobrevida. Porque quando eu faço essa leitura e passo essa informação, eu naturalmente estou ganhando tempo, estou trazendo mais profissionais para ter um socorro com mais eficácia. Quem chega no suporte já entende, já entende o cenário. Sim. Antes de vê-lo. Antes de vê-lo. A pessoa já vem se preparando, né, com os EPIs, com materiais, porque sabe que vai encontrar lá uma pessoa presa nas ferragens, vai encontrar várias pessoas deambulando pelo local com ferimentos pequenos, no caso de múltiplas vítimas. Então, tudo isso já vai se desenhando até para que as pessoas possam organizar essa bagunça toda. Imagina um acidente, como que ele é terrível, e a confusão que é. E nós, profissionais, temos que ter essa habilidade de demarcar uma área, mesmo que ela seja uma ilusão de mente, porque eu não vou lá colocar uma parede, eu não vou colocar, mas eu faço uma demarcação para as viaturas pararem no local, para os profissionais chegarem e entrar numa área que a gente chama de área quente, que é a área onde ocorreu o acidente, uma área externa, onde eu coloco algumas lonas com cores para me colocar as pessoas que vão saindo do acidente. Tem toda uma organização muito clara para nós do resgate, e isso, quando é colocado em prática, você cumpre a cadeia de sobrevida, que é o quê? Salvar o maior número de pessoas. Legal. Pedrinho, quando a gente vê hoje acontecendo alguns acidentes, a gente tem uma ideia de que
parece que aumentou os números de acidente, né? Não tá como antes, parece que, sei lá, aumentou demais. Você acha que tem alguma relação com o celular? Você acha que é alguma coisa com bebida? O que você acha dentro, claro, do que você vive, né? Sim. Loucura do dia a dia, né? Loucura do dia a dia. Sim. Nós tivemos, assim, um aumento, né, do número de acidentes, até porque o parâmetro nosso de pós-pandemia, ele deu aquela diminuída muito grande, né, que foi obrigado, né, nós fomos todos obrigados a recuar. E ao voltar com todo esse movimento, né, as pessoas precisando, né, produzir, trabalhar e a sociedade em geral se movimentando, mas mesmo assim a gente percebe que o acidente ele está relacionado principalmente à desatenção do condutor. 94% dos acidentes acontece por culpa do condutor, ou seja, é quem está atrás do volante que é o causador do acidente. 94% é muito alto. É realmente muito provocado o negócio. Provocado. Então, é o celular, né? É a alta velocidade, é o álcool, é a distração, é a inexperiência. Tudo isso está está ligado diretamente ao acidente. O celular hoje é o que mais mata no trânsito, porque as pessoas insistem em colocar, mesmo ele próximo lá do painel preso, mas a sua atenção não é a mesma se você estiver lendo uma mensagem. Então não tem como prevenir ou se cuidar 100%. Tira o foco. Né? Tira totalmente foco. Demais. Pedrinho, assim, eu acho que, claro, a gente tem muitas dúvidas aqui, o pessoal também começa a perguntar sobre. Eu queria entender um pouco nessa área, para você entrar nessa área, o que você pensou antes? Você queria já entrar para ser um socorrista? Eu acho que é uma profissão sensacional, cara. Pelo Incrível. amor de Deus. Incrível, de verdade. Sim, obrigado. E eu queria entender o que aconteceu, o que fez você chegar nessa área. Eu comecei a traçar, né, o meu perfil profissional, porque eu tinha certeza de uma coisa, que eu queria estudar, queria ser da saúde e queria colaborar, ajudar, participar de resgate, de salvamento. Isso é uma coisa que a gente, quando vai estudar, a gente começa a ter contato e você vai se apaixonando. Sim. Então, assim, o que me fez, né, de verdade ir para o resgate é saber que é uma fatia do mercado profissional hoje que está muito em alta. Com o advento do SAMU, de empresas particulares que começaram a fomentar, a crescer o atendimento pré-hospitalar, isso nos deu uma condição boa de trabalho. Então, por exemplo, quem é do resgate, é o meu caso, eu gosto muito da questão do treinamento, gosto muito da eficácia, gosto muito da vida, né? As pessoas falam, mas você adora a tragédia, a desgraça alheia. Não, nada disso, eu gosto da vida, né? Eu nem exploro essa parte da morte, acho que convivi sim com muita morte, muita tragédia, mas o respeito pós-morte, né? O respeito com o corpo e a vida, né? O que nos interessa é a vida, né? É salvar as pessoas e isso não tem preço. Realmente é um foco do profissional que poderia trabalhar numa área totalmente tranquila, sem riscos, mas não, a gente quer o desafio, né? Aquela adrenalina, o propósito de fazer o seu melhor. E graças a Deus, durante 12 anos que eu fiz isso em autopista, eu não tive nenhum acidente comigo, eu consegui realizar, desenvolver meu trabalho, graças a Deus, bem. 12 anos, cara. 12 anos. Imagina que esse cara já viu. Cada história, não? Nossa. Tem alguma que você pode contar pra gente, assim, que mais te marcou, assim? Marcou? Sim, tem muitas histórias, muitas. Uma história que me marcou demais foi quando nós fomos chamados para um acidente próximo a Campinas e ao chegar no acidente, o carro estava capotado, né, no gramado, fora da pista, então para a via estava sem novidade, não havia risco. Quando chegamos, um casal e o casal bastante ferido e eles alegavam que tinha uma criança junto.
e essa criança não estava sendo encontrada. Então aquilo foi assim chocante, porque nós salvamos, tiramos o casal, mas a equipe imediatamente começou a procurar essa criança. Então assim, a criança que estava sem a cadeirinha, que foi ejetada e faleceu no local. Nossa. Então assim, uma coisa horrível. A gente lembra, até arrepia, porque é uma coisa absurda. E a gente não consegue esquecer nunca essas coisas, porque isso marca muito, né? Que a nossa vontade é sempre de salvar, não ver a morte, né? Então, conseguimos evitar aí a morte do casal, mas perdemos uma criança que foi encontrada depois de uns 15 minutos no meio da mata, porque foi ejetada de um carro que estava a 150 por hora e capotou, e os pais estavam de cinto de segurança e a criança não. Nossa, Coisa assim, extremamente lamentável, né? Ou seja, provocado, né? Consequência total, né, dessa família, infelizmente. Imperícia, imprudência, negligência. Totalmente. Se tivesse na cadeirinha... Pois é. complicado. Desde o início, sempre foi assim, essas cenas, provavelmente elas iriam se repetir sempre, né? De ser complicado, de você chegar lá, não saber a situação e tal. Mas você sempre foi tranquilo quanto a isso? Você foi se adaptando? Porque é meio... Na verdade, puxado, né? ô Carlos, eu quando criança, eu tinha até medo de passar perto de hospital. É muito engraçado, porque depois que eu fiz o colegial, que eu decidi fazer enfermagem, então eu fiz um enfrentamento, né? Para mim ter coragem até de desenvolver esse trabalho. E eu gostei tanto, né? E eu fui para a emergência justamente porque eu tinha medo de alguém passar mal, e eles falaram assim, olha lá, aquele lá é profissional, aquele tem uma camiseta da faculdade, tem um jaleco, tem uma roupa. Então aquilo me estimulou a estudar. E eu fui então aprender urgência e emergência, justamente se alguém falasse, você é da área, você é enfermeiro, porque hoje todo mundo usa branco, né? Você vai na rua, Sim. é o açougueiro, o padeiro, o pai de santo, o enfermeiro, o dentista, todo mundo está de branco. Mas há 20 anos atrás, não era tanto branco assim. Eu tinha medo até de andar de transporte público de branco, de alguém desmaiar e falar assim, ah lá, ele sabe alguma coisa. Então você foi aprender. Então eu fui aprender. Aí eu comecei logo a fazer o suporte básico, mergulhei na emergência, fui fazer estágio no SAMU, em Ribeirão, fui aprender. E hoje, não que eu procure, mas não posso ver nada, que eu carrego no meu carro, meu kit de primeiros socorros, minha máscara pocket, que é para uma ventilação necessária. Hoje eu tenho um torniquete, eu pareço maluco, mas não sou, é que eu gosto Sim. e acho que se eu precisar usar, eu vou ter um material para salvar alguém. Legal. Topíssimo. Show de bola. E agora nessa área que você está na área da educação, né, ensinando as pessoas também a fazer primeiros socorros, você comentou com a gente que você está fazendo isso mais para os profissionais mesmo, mas a gente, eu como mãe, por exemplo, se eu precisar fazer um primeiro socorro na minha filha, na minha bebê, se ela engasgar, a gente tem algum suporte de vocês para aprender, para também estar fazendo algo diferente dentro de casa? Porque a mãe, ela fica muito sozinha com a criança, né? É verdade. Então tem vários acidentes que podem acontecer, desde um engasgo, uma queimadura, um corte. O que a gente faz? O que você Uma queda, né? fala pra gente? Olha, liga para alguém? Não? Faz alguma coisa em casa? O que você indica aí? Sim, Lucila, sim, nós temos, né, a educação, né, a área da saúde e a educação andam muito juntos. E realmente essa informação, ela é extremamente importante, né? Até porque a gente sabe que o que mais mata no mundo é o acidente doméstico. Então aquela pessoa que vai acender a churrasqueira e põe fogo no rosto, vai subir na calha e cai, faz um trauma de crânio, é a criança que cai na piscina. Então assim, o engasgo... É o que mais mata no mundo, O que Pedrinho. mais mata no mundo é o acidente doméstico. Caramba, A gente nem imagina, né? É incrível, né? Como que morrem pessoas dentro de casa, né? Fazendo, né, os seus afazeres, do cotidiano. sem a Dia a dia. devida segurança, sem a sua capacitação, porque eu vou arrumar a calha, mas eu sou enfermeiro, eu vou me machucar. É verdade. Viu, amor? É por isso que eu não troco lâmpada. Verdade, verdade. Não, Sim. mesmo. Verdade. Não troco mesmo. O Gugu foi um dos casos, né? Pronto. Ele subiu na casa, eu acho, né? Não lembro, Cara, no você forro, acha? né? Eu não tenho shape pra subir em escada.
É verdade. né? É muito comum, mais comum do que a gente imagina. Então, assim, e hoje nós temos 3 níveis de cursos, podemos dizer assim. Por exemplo, primeiros socorros, que é ofertado para leigos, para brigadistas, para CIPRAs, para as pessoas que estão afins de aprender a fazer um atendimento de emergência. E o suporte básico, que já são para profissionais, e o avançado, que é para médico, para as viaturas de resgate aéreo, etc, etc. Então, mas voltando aí à questão, Lucila, realmente, hoje os colégios, através de uma lei, que é a Lei Lucas 13.722, não sei se vocês têm conhecimento dessa lei, que fala do Lucas Baggio, que com 10 anos, agora em 2017, morreu em Campinas engasgado num piquenique de escola. Meu Deus. E os pais, ao invés de ficar brigando com todo mundo, resolveram se unir e fizeram uma lei que foi promulgada, que hoje é lei. Então, as escolas em materno-infantil e pré-adolescente são obrigadas a dar um curso de primeiros socorros para os professores, instrutores, Legal. porteiros, etc., justamente para atender essas emergências Muito bom. que são importantíssimas. Então, imagina um piquenique de escola com vários professores e ninguém teve uma atitude de conseguiu desengasgar uma criança que morreu com um pedaço de salsicha. Meu Deus. Nossa. Isso é aqui em Campinas, muito próximo da gente. E aí foi criada então essa lei. Então, o colégio que eu trabalho hoje, nós trabalhamos muito com isso. Então, tem os cursos livres que a gente faz o quê? Nós convidamos pessoas leigas, pais, mães, para fazer uma imersão na emergência. E aí sim, nós tratamos lá da questão da convulsão, do engasgo, aquela criança que acabou de ser amamentada, que vai ter o regurgito, qual a melhor posição, as mortes súbitas, crianças que dormem em posições e fecha a passagem de ar da via aérea e acaba falecendo, pequenos cortes, animais peçonhentos, tudo isso a gente aborda. Sangramento nasal, ensinando o que fazer, como ligar para uma emergência, aonde, o que eu faço. Não, acidente e emergência não é desespero, não é correria. Tem que ter calma, tem que raciocinar, porque eu sei que é difícil, a adrenalina ela é muito forte e a gente acaba se fechando quando se trata de um familiar. É desesperador, eu diria assim. Como eu já vi na minha vida profissional, uma técnica de enfermagem que o filho engasgou e ela não conseguiu desengasgar. Uma médica que chegou com a filha no colo, em uma convulsão, uma médica trazendo para nós. Isso não é porque ela não sabe, é porque a adrenalina e a extrema emergência fechou, ela não conseguiu realizar nenhum procedimento. Então, nós trabalhamos isso dentro dessa informação, né, ao leigo, do que fazer diante de uma situação de emergência. Muito bom. Cara, você falou de engasgamento, eu lembrei agora de um caso que nós perdemos, a mãe de um paciente nosso perdeu um filho de 4 anos com uma uva, cara. Caramba. Com uma uva, Pedrinho. É. O que a mãe faz quando a criança engasga, Pedrinho? Então, dá para a gente falar tranquilamente e é muito simples, na verdade. Vamos pensar assim, olha, nós temos duas situações de engasgo, que é parcial e total. Então, quando eu tenho um engasgo parcial, eu percebo que é aquele engasgo onde a pessoa consegue respirar, consegue emitir som, falar. Até porque, para mim falar, eu preciso que tenha inspiração e expiração, entrada e saída de ar. Então, quando essa pessoa está com esse engasgo parcial, o que eu faço? Eu faço as palmadas na região das costas, que voltou a ser usado, inclusive. Palmadas na região das costas, bem aqui acima, aqui próximo ao pescoço, nas costas, fazendo um estímulo para que aquela pessoa possa tossir e ela vai eliminar aquele resíduo que está, aquele corpo estranho que está ali na via aérea, que está causando um engasgo parcial. Bom, feito isso, não resolveu, o que eu faço? Palmadas fortes? Palmadas fortes. Não pode ser muito fraca, não pode ter muito dó, não. Tem que fazer bater a remoção física mesmo. Exatamente. Do objeto que está engasgado ali. Caso a pessoa tenha uma obstrução total,
que ela coloca a mão no pescoço, que ela não consegue emitir som, ela tenta falar e não consegue. Essa pessoa, nós temos 2 minutinhos para fazer essa manobra, para que ela possa voltar a respirar. E aí sim, eu também começo com as incursões, com as palmadas nas costas. Eu paro frente à pessoa, eu vou tombar ela um pouquinho para frente e vou bater forte na região das costas. Se não resolvo, eu vou abraçar ela por trás, circundando o corpo e fazendo uma compressão forte na região do tórax, um pouquinho abaixo do tórax, aqui na região do diafragma, para que ela expulse aquele conteúdo que está obstruindo a passagem de ar dela. Se é uma criança que eu consigo pegar no colo, uma criança aí de meses, até 1 ano e pouquinho, um pouco maior, eu ponho na minha perna, o que eu faço? Eu seguro o rostinho da criança, com o dedo meu indicador, eu vou abrir a boquinha dela, vou lateralizar, deixando ela numa posição de declive, um pouquinho a cabeça mais baixa, e vou bater nas costas dela, 5 incursões nas costas, lá perto do pescoço, para que ela consiga eliminar aquele resíduo que está na gargantinha da criança. No caso, uma criança aí de meses, uma criança que chegou para você, ou você pegou ela na mão e ela está aquele vermelho escuro, roxa, a criança está desacordada, e não está chorando, está molinha, essa criança você pode pegar ela, virar então, segurar o queixinho dela, com um dedo você enfia a mão na boca, abrindo um pouquinho a boca e bate forte nas costas dela, que ela vai eliminar. Vai batendo, 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 até ela jogar aquilo fora, ela vai começar a tossir. Aí você lateraliza a criança, não volta ela para cima, porque ela pode engolir de novo, engasgar de novo. Lateraliza, com o dedo mínimo você faz a limpeza do resíduo que está na boca dela, com o dedinho menor. E ela vai começar a chorar. Ela começou a chorar, começou a tossir, começou a espirrar. Deixa ela deitadinha de lado, para aquela secreção, leite, a saliva, poder escorrer pela boquinha dela. Só depois que ela começar a respirar bem, aí você pode colocar no colo tal, e acariciar a criança. Geralmente é 100% de resolução. Agora, aprofundando um pouquinho, né? Eu como cirurgião bucomaxila, a gente sabe fazer uma tráqueo se necessário for. Mas você aconselha alguma coisa desse sentido, cara? Porque o pessoal fala, né? Ó, pega uma caneta Bic, faz um furinho. Coisa de filme, né? Qual é a instrução profissional legal para esse tipo de coisa, por exemplo, num restaurante? Ó, Daniel, eu ainda sou tradicional, como você falou, bem falado, de tentar fazer as manobras de desobstrução da via aérea, não tentar furar a garganta da pessoa com nenhum objeto. É uma região extremamente irrigada, tem muita artéria, muita veia. Eu já assisti uma traqueostomia de emergência que nós fazemos, que nós temos um aparelho que é próprio, que você encosta na garganta e você faz uma perfuração rápida. Mesmo assim, é um sangramento horroroso. Então, eu já vi isso em filme, da caneta, de furar o pescoço. Eu nunca vi isso ao vivo, nunca vi ninguém contar para mim que fez, que deu certo. Então, não recomendo de maneira alguma. Eu prefiro que você tente fazer a manobra de compressão na região do abdômen, para trás e para cima, ali próximo ao diafragma, bem embaixo aqui das costelas, com força. E se porventura você não conseguir, você vai tratar dessa pessoa com parada cardiorrespiratória e fazer a compressão torácica até chegar a um resgate. Que aí, se você tem um profissional médico, com um instrumental cirúrgico para fazer acessar a traqueia, é mais seguro, né? É seguro. Então, fantástico. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Acho que é uma informação crucial aí para a população. Demais aulas, né? E agora falando um pouquinho também, né, aproveitando o ensejo que você falou sobre a manobra, né, de suporte de vida, o cara que a gente desconfia que ele infartou. Como que eu sei que um cara infartou e o que a gente deve fazer, Pedrinho? Certo. Olha, o infarto, ele tem sinais muito claros, que é realmente fácil de entender. Recentemente eu vi uma senhora aqui em Mogi Guaçu
que teve esses sinais e resolveu ir tomar um banho porque não queria ir ao médico sem tomar banho, resolveu trocar de roupa, resolveu ir a pé para o hospital, não chegou no hospital, ela faleceu. Então, a primeira coisa que a gente entende que duas coisas que são importantes. Quando você tem uma dor no peito, uma dor no tórax, no peito, você tem duas situações. Ou você está tendo uma complicação cardíaca, ou você está com uma dor muscular. Por exemplo, eu vou na academia, faz tempo que eu não vou, eu fiz um trabalho forçado, eu dei um mau jeito na coluna, eu estou com uma dor no tórax. Isso é uma coisa. Agora, quando eu tenho uma dor do nada, né, uma dor em aperto na região do peito, que com falta de ar, que eu ando um pouquinho, eu sinto falta de ar, eu tenho a pele fria, pegajosa, eu começo a transpirar, sendo que a temperatura está baixa e eu estou no ar-condicionado. Esses são os sinais clássicos de um ataque cardíaco, de um infarto. Se você tem esses sinais, você não gaste energia, não se alimente, não faça nada, a não ser chamar um resgate ou que alguém possa levar você, mas evite de gastar energia, evite de andar, não se alimente, não faça força, não troque de roupa, não vá tomar banho, vá para um hospital. Você vai exigir mais ainda do seu coração. Vai exigir da bomba cardíaca. E o infarto, ele pode ser letal, como pode dar tempo de chegar ao hospital. Inclusive, as pessoas mais novas, quando se infartam, correm mais risco de morrer do que uma pessoa mais velha, porque ela já tem uma circulação colateral, já tem uma outra condição. É o tal do infarto fulminante. Infarto fulminante. Então, esses sinais, inclusive, é um pouco confundido com dor do estômago. Você nunca teve dor de estômago, de repente você começa a ter uma dorzinha no estômago, que reflete nas costas, que sobe aqui pelo peito, vem aqui no seu queixo. Isso é um sinal de infarto. Até que prove o contrário. Por que eu vou ficar na dúvida? Eu vou para um pronto-socorro, para um UPA, para fazer um eletro, dosar uma enzima, e na hora eu fico sabendo. E é muito simples de ser tratado. E como que a gente, leigo, faz para identificar alguém infartando, ou quando eu vou fazer uma massagem cardíaca, e como é feita essa massagem cardíaca em uma pessoa? Ô Daniel, recentemente a American Heart, que é a linha que nós seguimos do atendimento pré-hospitalar, que a cada 5 anos eles renovam e colocam novos protocolos. Então, a Associação de Cardiologia Americana e Brasileira, que trabalham nessa linha da American Heart, o guideline, que a gente fala que é as regras que eu atendo parada cardiorrespiratória, ele fala o seguinte: hoje, o leigo, ele identificando uma parada cardíaca, que não é difícil mais, é muito simples, na verdade. Basta você tocar na pessoa, chamar a pessoa pelo ombro, estimulando ela. Se ela não responde, você vai checar a respiração. Então, se aproxime da pessoa, porque a respiração, ela tem um ruído, ela tem o ar que é quente quando você se aproxima da boca da pessoa, e ela tem o quê? A expansão da caixa torácica. Esses 3 sinaizinhos: expansão da caixa torácica, o ar quente da boca e ouvir o ruído respiratório. Então, eu chamei, ela não responde, ela não respira, eu tenho uma parada cardiorrespiratória. Essa nem checa pulso mais. Para o leigo, não precisa nem checar pulso. Para o leigo, essa é a nossa, é o que a American Heart, o que esse protocolo fala. E imediatamente eu devo acionar o resgate. Se eu estou sozinho, eu ligo o celular no Viva Voz e ligo o 92 e começo a fazer as compressões no centro do peito da pessoa, numa área que seja de superfície dura, chão, tábua, um banco, não numa cama, porque aí você não tem efeito. Porque o que nós vamos fazer mecanicamente? Comprimir o peito, bem no centro do peito, espremendo ali o coração entre o osso externo e a coluna, fazendo o sangue circular, mantendo a vitalidade do sistema nervoso central, do músculo cardíaco e dos pulmões. Isso você pode fazer, revezar, chamar um colega para te ajudar, porque você ensina na hora a como fazer essa compressão no tórax, porque você vai apertar forte, tá? Basta identificar que essa pessoa está em parada cardíaca, sem contar que
a pessoa que está em parada cardíaca, ela vai apresentar uma pele esbranquiçada, olhos fixos, e ela não responde a nada. Você cutuca ela, bate, dá uns tapinhas nela. E como é que ela não cadencia essa massagem, Pedrinho? Então, você começa, identificou essa extrema emergência, que é a parada cardiorrespiratória, e você começa a fazer essa reanimação. Então, chamar ajuda, alguém tem que ligar para o socorro, ou você mesmo, antes de começar, ou no Viva Voz. Se tiver um DEA, que é um aparelho desfibrilador que usa hoje em locais de aglomeração de pessoas, como estádio de futebol, shopping, shows, esse aparelho existe, que é um aparelho muito simples de ser usado, qualquer pessoa, ele fala com você, ele é automático, ele fala, você liga ele fala para você colocar as pás no paciente, ele vai falando tudo com você, mas o mais importante, após você detectar essa parada cardiorrespiratória, chamando ajuda, você comprima, o protocolo fala exatamente assim, ó, comprima com rapidez e com força, com uma frequência aí de 100, 120 vezes, que eu não preciso contar, mas eu tenho que fazer essa compressão do tórax, porque eu vou manter essa pessoa viva até o resgate chegar para aplicar as drogas e para fazer a reanimação completa. E a pessoa vai sentir a contração muscular no peito. Sim, bem na região do peito, né, entre aqui os mamilos, eu faço bem no centro do peito uma força, né, comprimindo o tórax, afundando aí uma média de 5 centímetros, que é o suficiente para fazer o sangue circular. Rapidamente fazendo isso, faço 2, 3 minutos, outra pessoa assume, faço mais 2, 3 minutos. Precisa fazer junto a respiração boca a boca, Pedro? Não. Hoje em dia, graças a Deus, os leigos estão dispensados de fazer a respiração boca a boca. Esse protocolo ele é um protocolo novo. Por que caiu em tese o boca a boca? Porque as pessoas estavam deixando de dar assistência por conta de doenças infecto-contagiosas e passavam longe da emergência crítica da parada cardíaca, justamente porque tinha que fazer boca a boca, principalmente os profissionais. Olha então, que importante, cara. Então isso caiu por terra, porque a gente sabe hoje que a concentração de oxigênio que você tem nas células é o suficiente para manter a vitalidade de órgãos nobres. Então não precisa mais fazer boca a boca. Eu, por exemplo, carrego comigo uma máscara pocket e eu vou lá e eu faço, mas eu sou profissional, eu tenho uma máscara que tem um filtro para mim fazer isso. Mas não há mais a necessidade, não é mais a obrigatoriedade. Até o profissional, inclusive, não se faz mais, não é indicado que ele faça respiração boca a boca. Até pela própria eficácia, né? Quando eu inspiro, eu mando oxigênio para o meu pulmão, quando eu devolvo CO2. O que eu vou mandar para essa pessoa é CO2. Uma porcentagem muito baixa de oxigênio. Então, se sabe que não é eficaz boca a boca. Não faz muito sentido Não mais. faz sentido. Ô Pedro, falando de novo de criança, né? Que eu aqui como mãe penso nas crianças. Sim. Aconteceu uma coisa com a minha filha esse final de semana, que ela se jogou para trás e bateu a cabeça no chão, fez até que ele voltou. Barulho. Quando que eu devo me preocupar com essa batida de cabeça, com essa Trauma. queda? Esse trauma. Porque ela bateu, fez muito barulho, mas eu não sei se esse Ela barulho errou a foi... cama, cara. Então eu fiquei naquela situação, e agora? Não deixo dormir, fico preocupada. Entendi. O que uma mãe deve fazer, um pai, um Sim. cuidador, no momento de uma queda que não machucou, não sangrou, mas a gente sabe que foi forte. Eu tive que né? cuidar primeiro dela. Imagina. Sério? Pânico, Sério? Com certeza. desesperado, meu Eu Deus. tive que controlar o pânico dela Sim. para depois ver a Fifi. E aí eu já imagino. falo, não deixa dormir, não, vamos ficar olhando. Então, Lu, a nossa experiência com trauma de criança, principalmente o trauma de crânio encefálico, TCE, leve, né? Porque é uma queda, a criança está ali acordada, está chorando, com dor. Então, a gente caracteriza como um TCE leve, um trauma de crânio leve. Duas coisas que são importantíssimas. Primeiro que, quando se bate a cabeça, a criança, por si só, ela tem mais facilidade de se machucar do que o adulto, porque ela tem menos camada de gordura, de proteção, ela tem menos músculo. Por outro lado, na parte estrutural, que é a parte óssea, ela tem uma flexibilidade.
Então, por exemplo, quando uma criança bate a cabeça, é importantíssimo observar, né, na região se ali houve o quê? Um crescimento, um hematoma, né, subdural, peridural, que a gente costuma dizer que é um hematoma natural da pancada. Isso é o primeiro sinal da avaliação que qualquer um vai fazer. Ou seja, houve um ferimento, então tem um hematoma. Precisa de uma observação rigorosa, mas não ofendeu internamente. Quando não machuca, que aparece o que a gente chama de galo, né? As pessoas conhecem como galo. Na verdade é o hematoma subgaleal, mas é conhecido como galo. Quando ele aparece, ele é o sinal de que você tem um trauma de crânio leve, porém, muita calma, nada de correria. Observe se essa criança, o comportamento, se ela vai ter vômitos em jato imediatamente após, sinal de que aí está tendo um agravamento, vômitos em jato, sinal de desorientação, de sonolência muito rápida. Esses são sinais que pode ter ofendido internamente o cérebro da criança. Então, o choro excessivo, né, colocar ali um gelinho, pode dar até um analgésico e observar se não teve sangramento externo, ouvido. Essa é a observação. Não dê alimento, observa pelo menos 4 a 6 horas o comportamento. A criança estava brincando, daqui a pouco ela volta a brincar, não aconteceu nada. Geralmente em uma 2 horas você começa a perceber se ela começa a ficar sonolenta. O que confunde muitos pais é que a criança estava brincando o dia inteiro, ela bate a cabeça e daqui a pouco ela quer dormir, porque ela está cansada. Está muito cansada. Então aí você vai deitar do lado, vai acordar ela de vez em quando, vai mexer com ela, né? E dependendo da cinemática, ou seja, a altura, olha, como o Daniel falou, ela pulou e errou a cama. É uma queda razoável. É necessário aí uma observação. Vocês são profissionais, vocês conseguem fazer isso em casa, mas eu recomendo que um leigo leve a um UPA para fazer uma observação, porque foi uma queda maior. Uma queda alta, né? Exatamente. Foi uma queda grande. E quando você tem ruptura de tecido, que tem um sangramento, o que a mãe faz, Pedrinho? Ela está sozinha lá, a filha caiu, rompeu, fez uma rupturazinha ali, abriu uma fendazinha e começa a sangrar. O que a mãe faz nessa hora, cara? Vai ficar desesperada. Daniel, o sangue é um tecido maravilhoso, mas ele é assustador. Tem gente que não gosta, não suporta. Você pega uma colher de sangue e põe num balde d'água, você tem um balde de sangue. É uma coisa, ele tem uma coloração assim absurda. Saliva. Então ele é muito assustador. Bom, mas calma, muita calma nessa hora. O que eu devo fazer então? Nós vamos fazer o simples, né? Faça uma compressão local. Então, seja em qualquer lugar que for o ferimento, o corte, não procure lavar com água e sabão, não coloque açúcar, pó de café e etc. Não passe álcool, né? Pega um pano mais limpo, se você tiver uma gás, uma compressa, ótimo. Se não tem, você tem uma toalha lá no armário limpinha, pega essa toalha, vai lá, faz uma compressão. Mas não é só colocar e ficar tirando. Coloca e não tira. Faz uma leve pressão, porque você vai estancar a hemorragia. Se for nas mãos, senta a criança, deita a criança e eleva o braço acima do nível do coração, que você melhora, dificulta o fluxo de ida e melhora o fluxo de retorno. Então você controla rapidamente esse sangramento. É que dói, é dolorido, então as pessoas se assustam. Tá? Vá ao hospital, porque se tem um sangramento que você, depois de 2, 3 minutos, olha e ele ainda está vazando, vai precisar dar ponto. Em geral, precisa dar pontinho, tá? Mas faça a primeira coisa, essa compressão. Aí sim você vai fazer uma limpeza no braço, tirar a roupa, mas mantenha a compressão, que é o que vai parar de sangrar. E nas quedas, ó, voltando a minha filha de novo. Esse dia ela caiu da cama no meio da noite. E aí o Daniel me lembrou que ele quebrou o braço assim quando era criança. E aí eu fiquei, e aí filha, tá doendo, não tá doendo? Ela fala, não sei. Porque na hora a criança também não, às vezes ela não quer falar a verdade. Com medo, né? Tem medo. Como que a gente tem certeza que não quebrou um braço, por exemplo, numa queda dessa? Sim. Que é importante.
Ô Lu, que as crianças elas têm uma fratura muito engraçada, que é uma fratura da literatura mesmo, chamada de fratura de galho verde. Ou seja, ela enverga, mas não quebra. Então, às vezes a criança pode ter um ferimento, até porque uma trinca já é considerada uma fratura. Então, na verdade, isso é muito dolorido. A parte óssea, ela é muito dolorida, né? O próprio periósteo ali, quando rompe, você tem uma dor. E quando você mexe, dói mais ainda. Então, em caso de queda, né? Perna, braço, que são as partes mais expostas, mais fáceis de quebrar, de sofrer uma fratura, você, primeira coisa, observa se tem o quê? Se tem uma simetria, assimetria, tamanho. Nós temos os mesmos tamanhos de braço. O braço tem um encurtamento, tem um abaulamento, tem uma dor local, vá fazer uma radiografia. Tá? Agora, aquela criança que cai, sentiu aquela dor, deu aquele choro rápido e saiu correndo, não tem nada. Dá graças a Deus. Dificilmente. Ou voltou a dormir, foi o caso dela? Dá graças a Deus, exatamente. Pedrinho, e que momento que a gente deve chamar o SAMU? Porque assim, às vezes acontece um acidente não tão grave, mas as pessoas já chamam o SAMU. Tem algum processo assim? Sim. Hoje, o SAMU, quando explodiu no Brasil, aí, a partir de 2012, foi até criado, inclusive, os UPAs, que são as referências justamente para você, né, pegar uma pessoa na rua, na casa e tal, e referenciar, levar para ser atendido primeiramente numa unidade de menor complexidade. Então, as alta complexidades são as extremas urgências, acidentes graves, trauma de crânio, parada cardiorrespiratória, etc. Bom, e nós temos, na verdade, na nossa cidade, o atendimento de praticamente três modalidades de urgência, que é o bombeiro, que faz o resgate e primeiros socorros, porque o bombeiro ele foi incluído no primeiro socorro porque não tinha quem fizesse. Né? Então, lá atrás, na história do Copom, do bombeiro, que já vinham fazendo primeiros socorros, hoje o SAMU praticamente assumiu essa parte do atendimento à vítima acidentada, à vítima de mal súbito, às pessoas que estão passando mal na rua. Mas o bombeiro continua aí fazendo essa função importantíssima, né? Muitíssimo bem feita, inclusive. Mas então, o SAMU ele está hoje mais voltado para o atendimento de urgência e emergência graves, os mal súbitos, as quedas de bicicleta no perímetro urbano. O bombeiro ele deve ser chamado quando você tem principalmente carro, acidentes que envolvam queda de árvore, fiação, lugares difíceis de acesso, porque eles têm toda uma estrutura para isso. Na verdade, os dois trabalham muito bem juntos, né? Então, um apoia o outro, né? E o terceiro seria, na região nós temos várias concessionárias que fazem o resgate em autopista, que também são apoiados aí pela Corporação do Bombeiro. Mas o uso devido, melhor do SAMU é exatamente esse, né? Às vezes a gente vê as ambulâncias todas paradas lá, mas e aí tem uma pessoa passando mal em casa. Se você não tem como levar, não tem um carro, não tem como levar, você tem que ser chamado, é do SUS, é um direito de todos, a equidade ela é própria da portaria, né, 2048, que você tem o direito de se usar. Então, você não tendo como remover o seu ente que tem um ferimento leve, que tem um mal-estar, você tem que chamar, assim, o SAMU, em primeiro lugar. Sim. Tendo em vista que há risco de desmoronamento, queda de árvore, o bombeiro deve ser acionado. Certo. Muito legal. 192, né? 192 o SAMU, 193 o bombeiro. Legal. E a polícia que também dá sempre apoio, né? 153, 190, que dão apoios aí a situações de emergência. Legal. O que é urgência? O que é emergência, Pedrinho? Boa pergunta, Daniel. Isso as pessoas confundem bastante. Daniel, a urgência é uma situação de risco, né, eminente de morte, porém, os agravos, as condições são melhores, há um tempo de socorro,
há um tempo até de espera nesse atendimento. Por exemplo, uma fratura de um osso grande, uma lesão onde a pessoa tem um ferimento, porém ela está acordada, ela não tem um estado de gravidade dos sinais vitais, como pulso, respiração, temperatura. Então, a urgência, ela é um agravo à saúde, mas ela pode aguardar um período, fazer uma ficha, fazer um raio-x, ser encaminhado para o centro cirúrgico, até num outro dia. Isso é uma urgência. Há risco de vida, porém menor. Agora, a emergência, ela é uma situação de risco iminente de morte, imediata, não pode esperar, tem que ser atendido na hora, ao chegar no hospital, né? Ao chegar o resgate chegando, a emergência, vista a situação como uma parada cardiorrespiratória, um derrame, um parto expulsivo, uma pessoa que tem um sangramento ativo enorme, essa pessoa está numa situação de emergência, ela não pode esperar, precisamos atender ela agora. Então, essas são as duas diferenças básicas entre urgência e emergência. É urgente o seu pedido, sim, mas o dela é emergente, ela vai ser atendida na frente. Bacana, top. Muito bom, cara. Cara, Muita é informação. umas informações assim que eu falei, caramba, velho, não tinha visto isso antes, que show, muito bom mesmo. Legal, bom. Muito bom. O professor Pedrinho é fantástico. Ele é Sabia demais. que ia ser. Tem muita mais coisa pra Que ia perguntar ser. pra ele, né? Eu tenho uma dúvida também. Agora, está cada vez mais comum o uso de piscinas em casa, né? Então, hoje você compra uma piscina muito barata dessas pré-montadas. Sim. E a gente vê... Você tem alguma casuística do número de afogamentos, se aumentou, se não? E o que fazer num afogamento, Pedrinho? Qual a idade que a gente tem que tomar mais cuidado? Mais né? cuidado, Sim, Daniel, é uma extrema emergência, né? O afogamento, sim, tem aumentado o número, até por conta do acesso, né? O acesso que hoje a população tem em relação tanto a clubes públicos, particulares, festas, então é muito mais fácil. Até nos rios e lagos que morriam muita gente no passado, nem tanto hoje. Chácaras, né? É. Todo mundo aluga uma Agora chácara, todo vamos mundo fazer vai um para a rolê chácara. Na chácara. Então, assim, duas situações que eu percebo que é vital no afogamento. Primeiro, a criança, que os pais confiam, né, nas pessoas que estão naquele ambiente, e então elas esquecem um pouco e juntamente com o álcool, com a festividade, acabam esquecendo e ocorre o afogamento de criança. Inclusive, a minha esposa perdeu uma prima desse jeito. Numa festa, a criança mergulhou e foi tragada pelo ralo e ficou presa no fundo da piscina. Ai, cara. Nossa, morro de medo. Caramba, velho. O ralo ligado e as crianças brincando. Então, não dá para... É necessário pensar nisso, né? Como é que você deixa um ralo de uma piscina funcionando em filtragem, onde ele vai sugar a água e vai circular, e o cabelo da criança vai para esse ralo e ela não consegue soltar. E morre. Isso acontece, né, cara? Isso acontece com muita frequência, infelizmente. Então, Isso das piscinas mais antigas, né? As mais novas não tem? Tem um ralo que... tem, um- exato. Em casa tem, né? Aquele É. um ralo que é uma bolinha assim. Uma proteção. É uma proteção. Entendi. Aí, infelizmente, ainda existe algumas coisas, né, mais antigas que acabam comprometendo, fazendo essa sucção, né? Mas, assim, e em relação à criança também, a questão do cuidado mesmo, né? Da brincadeira excessiva, de cair, bater uma cabeça, ir para dentro da água e perder consciência. Então, isso com criança é muito mais comum. No caso do adulto, né, além do trauma raquimedular, que é as mergulhos em piscina rasa, onde lesa a coluna e fica paraplégico e tal, o afogamento, que geralmente no adulto, ele está ligado ao álcool. Está ligado ao álcool. Porque
hoje você não tem tantas piscinas tão profundas, né? Mais é lazer, é 1,40 m, nível praticamente normal, embora o bombeiro, né, sempre fala que, né, a água no umbigo, né, sinal de perigo. Sim. Isso é uma verdade, que a pessoa, se ela estiver embriagada, ela pode se afogar. E então ocorre muito nesse sentido, né? As pessoas se divertirem, não terem os cuidados com a queda e com a bebida e acabam se afogando. Isso E é a muito... brincadeira estúpida de jogar na piscina. Isso, Nossa exatamente. Senhora. Essa brincadeira, Essa- pelo amor de Deus. É né? muito estúpida. né? Essa é pra fazer inimigo, né? Exato. E aí você viu um cara afogado. O que fazer? O que fazer? Boa, Certo, muito boa. Aí, Daniel, eu vou abrir uma exceção aqui em relação ao boca a boca, né? Que eu falei que nós não usamos mais, é verdade, o No protocolo caso hoje do fala infarto, isso. né? No caso do infarto, de uma parada e tal. No afogamento, as chances de você reanimar uma pessoa em parada cardiorrespiratória, elas chegam a mais de 90%. É muito alto. Agora, precisa cumprir um protocolo. Então, você tem afogamento do nível 1 ao nível 5. O nível 5 é onde já chegou a parada cardiorrespiratória. Né? Então, o que eu faço? Né? Até há pouco tempo as pessoas tinham aquela coisa de tirar a água, lateralizar, tentar remover a água do pulmão. Nada disso se usa fazer mais. Hoje nós já é sabido que no afogamento, o reflexo laríngeo, ele fecha praticamente a passagem de água para o pulmão. E o que acontece? A pessoa acaba ingerindo muita água no estômago. Então essa água não se tem que se preocupar com ela. Quando retirar uma pessoa afogada, desacordada, em parada cardiorrespiratória, porque eu vou fazer a mesma avaliação, eu vou tirar da água, vou chamar a pessoa, ela não responde. Vou ver se ela está respirando, ela não respira. Ela está em parada cardiorrespiratória. Então, no afogamento, eu faço 5 incursões de ventilação, de soprar na boca da pessoa, tampo o nariz, vedo a boca com a minha boca e sopro forte para desfazer esse relaxamento do laríngeo e abrir esse pulmão. Faço 5 vezes essas incursões e a pessoa deve voltar a tossir naturalmente. Se não voltou, eu vou tratar de parada cardiorrespiratória fazendo as compressões torácicas e ela volta rapidamente. Embora toda parada cardiorrespiratória precisa ser deslocada para o hospital, porque essa pessoa vai ficar internada, porque há um desarranjo orgânico de ácido básico, eletrólitos, que não dá para você brincar. Uma parada geralmente não vem sozinha, ela vem seguida de 2, às vezes até 3 paradas. Então é necessário fazer a remoção dessa pessoa e aí sim, em caso de parada cardiorrespiratória, ser removida com uma viatura, numa prancha, porque se ela tiver uma outra parada, eu preciso fazer a reanimação. Não dá para mim ter uma parada cardíaca aqui no shopping Buriti, por exemplo, e deslocar até o hospital com uma pessoa sem reanimar. Aí eu vou estourar o tempo de oxigenação que eu preciso e ela vai comprometer a vitalidade das células nervosas do sistema nervoso central. Então, o afogamento, ele é meio que um engasgo por água, por asfixia mecânica que para de respirar e o coração lentamente vai diminuindo. Quando eu faço essas soprando a boca, forçadamente, bem forte, soprando a boca da pessoa, geralmente ela volta, a não ser que ela ficou muito tempo embaixo da água, que o coração chegou a parar. A parada respiratória ocorre em 2 minutos. A cardíaca vem depois de 3 minutos, ou seja, em 5 minutos ela tem que estar embaixo da água para ter uma parada cardiorrespiratória. Show de bola. Fantástico. Demais. Deixa uma mensagem pra gente, Pedrinho. Deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos vendo. Claro, claro. Bom, eu agradeço aqui a oportunidade, porque falar daquilo que a gente faz é muito bom, é muito gostoso. E eu Você é bom, cara. eu tenho muito Você pode prazer. ter certeza que é nós que agradecemos. Com certeza. Então é um prazer muito grande colaborar, dar essa informação, passar a informação. A gente sabe que não somos dono da verdade, existem N protocolos, mas no geral o que eu faço é estudar muito, estar muito próximo da literatura
até porque eu sou um professor, então eu preciso estar atualizado, preciso manter essa atualidade, não paro de estudar nenhum momento. Então eu queria que as pessoas que estão nos ouvindo, né, que pudessem entender que quando for, né, comer, senta na mesa, né, conversa, não deixa a criança correndo, comendo, brincando. Preventivamente você evita o engasgo. Comer no tempo dos nossos pais era uma coisa sagrada. Exatamente. E continua sem celular, e continua sendo sagrado. Então, brincadeiras, gargalhadas com criança na hora de refeição, no churrasco, que é o que mais acontece, é onde acontecem esses riscos. Então, pensar nisso, pensar na prevenção, né? O que eu posso fazer? Estou vendo que aquilo vai levar a um acidente, a pessoa está subindo no lugar indevido, não é para subir no telhado, está chovendo. Então, tudo isso é refletir mais, né, Daniel? E acreditar que uma fratura, uma lesão, uma morte ceifa uma vida, ceifa uma família, marca uma família. Então, a gente precisa ser mais preventivo, mais cuidadoso, e tendo a oportunidade de conhecer, de estudar, de aprender. A gente está aqui para isso, né? Acho que a gente dá essa informação e quer que as pessoas entendam e participam mais, né? Venham aprender, nunca é tarde, né? A gente, né, gosta até e tem o maior prazer em informar. Não, você é fantástico. Eu acho que, Muito bom. resumindo, acredite nos cenários, né? Faça o bom cenário acontecer, mas entenda que o não bom também pode acontecer. Então vamos prevenir, né? Exatamente. Cara, você é fantástico, Pedro. Obrigado. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, de verdade. Muito bom. Primecast da Saúde, é uma honra recebê-lo aqui. Né? Eu, em nome dos meus amigos aqui, né? A gente é muito grato. Eu acho que foi muita informação boa. Demais. Tá? E com certeza vai ter um convite número 2, né? Com certeza. Não Aí tem vamos como, preparar né? já todas as dúvidas que a gente esqueceu daqui ou que faltou. Nós vamos deixar aqui o arroba do Pedrinho, o contato tá. do Pedrinho. Quem quiser fazer perguntas, né? depois a gente vai. Exatamente. Vai continuar. Cara, seu propósito é lindo. Que bom. Parabéns, eu fico cara. muito De feliz, verdade. né, de participar Muito de pessoas bom. assim. Obrigado, Daniel. Né? Eu, como da área da saúde também, às vezes eu fico até emocionado em conhecer pessoas como você, que faz da nossa vida a vida de outras pessoas. Né? Isso é fantástico. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Eu agradeço. Parabéns. Muito obrigado por compartilhar com a gente aquilo que você sempre se propôs a estudar, ajudar as pessoas. Isso pra gente aqui é muito, muito bom, muito importante mesmo. Muito obrigado. Fico É contente. isso aí. Muito obrigado. Obrigado, paz e luz para você. É isso. Amém. Parabéns. É nóis. Show demais. Senhor.